Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane, eu sou espírita e antes de mais nada eu gostaria de dizer que esse vídeo eu não falo em nome de ninguém, não tenho aval, não tenho autoridade para dizer eu falo em nome do Templo Espírita, da Fraternidade ou de ah, qualquer outra entidade religiosa. Esse vídeo em especial, ele traz opiniões pessoais, reflexões de quem está há bastante tempo num templo espírita e que eu gosto sempre de questionar, me questionar, não questionar os outros, cada um sabe de si. Então eu estava pensando nessa pandemia, que eu falo pandemia barra pandemônio, as pessoas estão afastadas do centro espírita, estão se reunindo virtualmente através do YouTube, principalmente o Templo Espírita da Fraternidade aqui em Amparo, tem um canal que se chama Palestras Templo Espírita da Fraternidade, segunda-feira, 20 horas, quarta-feira, 20 horas, sábado, 14 horas, tem palestras ao vivo, que depois vocês podem assistir, que elas ficam arquivadas. Sábado, às 9, tem ao vivo, dedicado à mocidade espírita. E mesmo assim as pessoas sentem necessidade, olha, precisa abrir o templo, nós precisamos voltar a frequentar o centro, eu sinto tanta falta. E eu comecei a pensar, puxa vida, né? Por que uma pessoa coloca em risco a sua própria segurança de se contaminar com o coronavírus, corre o risco de, se estiver contaminado, contaminar um mundo de gente lá dentro? Por que essa necessidade? Aí eu pensei, poxa, por que as pessoas vão ao centro espírita? E eu comecei a fazer um roteirinho de pensamento, né? Mais uma vez, essa é a opinião pessoal, não tem nada a ver, não tem autorização, não sou porta-voz de nada e não estou criticando, estou refletindo. Eu encontrei alguns motivos equivocados, né, que as pessoas procuram um centro espírita, qualquer que seja ele. Aí eu vou lá para me sentir melhor. Gente, presta atenção um pouquinho. Você vai se sentir melhor à medida que você se transforme. Por que eu tenho que me transformar? Porque onde eu estou não está bom. Eu quero ir do ponto A ao ponto B. Se o ponto A não está bom, eu quero chegar até o ponto B, eu preciso caminhar. E eu vou conseguir isso como? Me modificando. Se eu faço sempre a mesma coisa, o resultado é sempre o mesmo. Portanto, sem transformação, sem mudança, sem mudança, sem melhora. Então, se eu for lá só para me sentir melhor, eu vou sugar a energia boa de lá, vale, não tem problema, mas eu tenho condições de produzir essa energia boa. Como? Me transformando. Como que eu me transformo? Usando o que eu vou aprender com a doutrina espírita. Mas para isso eu preciso estudar, ler bastante, participar dos cursos que são oferecidos pelos centros espíritas, prestar atenção nas palestras, absorver, internalizar e me transformar. Muita gente vai porque acha que, ai, hoje eu não estou me sentindo muito bem, deve ter um irmãozinho, um espírito obsessor comigo, eu quero que ele seja afastado, por isso eu vou no centro. Bom, em primeiro lugar, se esse espírito está próximo a você, algum motivo tem. Ah, ele é um inimigo de outras vidas. Pisei no calo dele. Pisei no calo dele e agora ele está me cobrando. O que eu faço? Ó, foi mal, me desculpa, eu fiz bobagem. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Me perdoa. Não, aí tem que afastar. Não, reconhece o erro,
Entende que você pisou na jaca, né? Que você fez bobagem e que agora você tem que consertar a besteira que você fez. Pode ser também um espírito que não seja um cruel perseguidor de vidas passadas. Ele simplesmente foi atraído pelo meu pensamento e pelas minhas atitudes. Se isso acontece, eu tenho que mudar o que eu ando pensando e mudar o que eu tenho feito. Se não, bem, tira ele e vem mais 10 no lugar. Não adianta. Eles fazem revezamento. Por quê? Porque a gente atrai, né? Fico assistindo noticiário que espirra sangue, comentando de maneira pouco caridosa a vida dos outros, com vocabulário chulo, falando assuntos indecorosos. Quem que vai chegar perto de mim? Francisco de Assis? Não, espíritos que são iguais a mim. E aí eu quero que ele seja afastado, vai ser bom para ele ficar longe de uma pessoa que não é legal como eu. Então tem que mudar pensamentos e atitudes. Tem gente que pensa assim: se eu não desenvolver a minha mediunidade, a minha vida não vai para frente. Espera um pouquinho. Por que a tua vida está indo sempre enrolada? Você não toma um rumo na sua vida. Deus, quando nos criou simples e ignorantes. Não somos seres perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. É para isso que a gente está aqui. Nós somos também co-criadores, auxiliares da criação. Auxiliar de quem? De Deus. Olha só como a gente é importante. Todos nós somos auxiliares de Deus na criação. Nós temos um papel a exercer nesse mundo todo. Cada um de nós tem o seu papel único e intransferível. Se eu me desvio desse papel, eu não sou feliz. Isso que dá esse sentimento de vazio, de tristeza, de angústia, porque eu não estou cumprindo com o meu papel. Quando eu me preocupar com a vida espiritual, né, e não com a vida material, minha vida deslancha. Né? Se eu estou desenvolvendo a mediunidade ou não, isso é outra conversa. Mas a minha vida não vai para frente nem para trás, porque eu estou desenvolvendo. Mais importante do que eu estar desenvolvendo a minha mediunidade é como eu estou desenvolvendo a minha mediunidade. Fiquem espertos. Tem gente que é muito bonzinho, né? Eu quero ajudar o irmãozinho sofredor. Para! Você que é um irmãozinho sofredor, você acha que você tá tão bom assim? Você está aqui em cima para ajudar o coitadinho lá de baixo? Para! Você faz as mesmas bobagens que ele faz, você comete os mesmos erros, você sofre tanto quanto ele. Se você disser assim, não, olha, eu tenho compaixão, eu tenho empatia pelo sofrimento do outro, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar, aí sim, bacana, você vai estar ajudando, mas não porque você está aqui em cima e vai ajudar quem está lá embaixo. Você é igual, se não for pior, né? Então, mais humildade, mais reflexão. Eu vou ajudar dentro do que eu puder, da minha falta de conhecimento, da minha incapacidade de fazer muita coisa boa, mas o pouquinho que eu puder, eu vou ajudar, porque eu tenho compaixão pelo meu semelhante. Aí é legal. Quais são os motivos bacanas para eu no centro espírita? Para conhecer melhor o espiritismo. Lá eu tenho cursos, palestras, livros, né? Aí eu vou entender melhor a doutrina espírita. Mas por que eu preciso entender a doutrina espírita? Para eu entender perguntas que todo ser humano se faz. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que acontece depois da morte? Por que eu estou aqui? O Espiritismo responde tudo isso. Se a gente estudar, a gente vai saber essas respostas. Eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus. Bárbaro, o Espiritismo vai te dar uma chave para você amplificar o seu entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Você vai entender com uma clareza nunca vista. Ótimo!
Ah, porque lá no centro espírita eu vou encontrar pessoas que procuram os mesmos objetivos que eu. Quais são esses objetivos? Uma vida ligada à espiritualidade, um conhecimento maior dos ensinamentos de Jesus. É bacana a gente, nesse mundo tão louco, a gente se encontrar com pessoas que pensam de maneira semelhante ao que a gente pensa, né? Uma outra coisa, a religiosidade, ela é exercida no coletivo. Então eu vou, participo, frequento, dou e recebo numa comunidade religiosa. Isso é bárbaro, é sensacional, né? E uma coisa que eu queria deixar, né, para encerrar, um questionamento. Será que as reuniões mediúnicas são a única maneira do espírita exercer a sua religiosidade? Eu falo sempre que eu me lembro quando eu era criança, minha avó, meus avós, meus pais eram espíritas e na casa da minha avó existiam reuniões mediúnicas. Era tão gostoso, as pessoas chegavam, se cumprimentavam, faziam a reunião, acabava a reunião, tinha um bolo, um café, elas conversavam, trocavam ideias, elas se visitavam, eram amigas. Quando uma delas estava doente no hospital, existia um grupo, existiam pessoas, meu pai era desse grupo, que ia fazer passe nas pessoas que estavam doentes. Então, eu questiono, será que a gente é espírita e que a única maneira da gente exercer a nossa religiosidade é participando de reunião mediúnica? Quando acaba a reunião, eu falo, gente, não precisa sair correndo, que o centro não vai pegar fogo. Sai todo mundo desesperado, vão, né? Será que a gente não está deixando de lado essa coisa bonita que existia antigamente, que era o convívio, de fato, o convívio fraterno dos espíritas? São coisas para a gente pensar. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem a notificação, curtam, compartilhem. Se quiserem, deixem sugestões, comentários. Espero que ninguém se sinta ofendido com essas reflexões. São reflexões minhas que eu compartilho com vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até uma próxima.